Bom, olá a todos, né? Eu espero que todo mundo esteja bem em saúde, que já tenha conseguido tomar pelo menos uma dose da vacina. Tomara que, né, essa realidade já tenha chegado aí para muita gente. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Sângela, eu sou engenheira civil e, por um acaso, assim, durante a graduação de engenharia civil, eu tive contato com crianças em sala de aula. A faculdade onde eu estudava, ela tinha um projeto social de aulas de reforço para crianças de escolas públicas que moravam ali no bairro da instituição mesmo, né? Isso já faz um tempinho, foi entre 2018 e 2019, mais ou menos. E eu comecei a dar aula nesse projeto, da aula de matemática, e aí o projeto foi crescendo, foi virando um pré-ENEM, pré-vestibular social, né? E eu fui dando aula de física também, isso ainda na engenharia. E ali eu descobri que eu amei dar aula, né? Eu me descobri na sala de aula e eu decidi fazer uma licenciatura para continuar, para virar habilitação, né? E continuar nesse ramo também, de dar aula. E de lá para cá eu venho estudando mais essa área, e estamos aí, né? Estamos na saga de virar, passamos da saga de virar engenheira e agora estamos na saga de virar professora também. E essa é o que eu tenho para dizer por de mim. O que acontece? O cachorro do vizinho está dando uns latidos, ele está reclamando um pouco ali da vizinhança hoje, então talvez tenha ali um latido de fundo assim no áudio, como agora. Eu não tenho muito o que fazer, talvez vocês escutem, com o cachorro do vizinho, né? Então eu já peço desculpa pelas reclamações dele, que hoje ele está um pouco estressado, mas tudo bem. Eu vou tirar a tela que está aparecendo, porque eu não estou num computador tão bom assim, e eu não quero que ele trave na apresentação. Mas aí depois eu volto para dar tchau. Então vamos lá começar a apresentação, né? Bom, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre ensinar conceitos de física para crianças pequenas. Essa é uma palestra que fala sobre física, mas não é a física dura em si, né? Porque para a gente chegar na física dura, a gente tem que passar por toda a etapa do ensino. Então, hoje a gente vai conversar, não gosto nem de falar que é palestra, né? Mas uma conversa sobre ensinar conceitos de física para crianças pequenas. A nossa agenda de hoje é a seguinte, né? Nós vamos discutir se é possível trabalhar física de maneira lúdica e, ao mesmo tempo, interessante para as crianças. Nós vamos falar também sobre o aprendizado da criança e o papel do professor nesse aprendizado. Como que a criança aprende? Qual o papel do professor na mediação desse ensino? E aqui eu vou abrir só um pequeno parêntese para a gente entender por que eu estou falando de conceitos de física e não de teorias. Né? Não cabe a gente falar de ensinar física, ensinar teorias de física para uma criança, porque o aprendizado ele ocorre por etapas. Ele tem ali níveis de aprendizado conforme o amadurecimento do aluno e a gente precisa respeitar essas etapas. Não dá para a gente querer pular e jogar um monte de informação em cima da criança de uma vez que ela não vai conseguir absorver. E ela vai se desinteressar também, né? O que dá para a gente fazer na educação infantil e no ensino fundamental 1 é apresentar as bases desses conhecimentos que vão vir no futuro. E o professor ele faz isso de maneira a despertar o interesse da criança pela física, né? Pela ciência em si, pela física. Plantar ali, né, a sementinha da curiosidade. E quando ela for amadurecendo e tendo contato com os conhecimentos mais complexos, com as teorias, ela vai se desenvolvendo de maneira plena. Nós vamos falar da BNCC, que é um assunto um pouco polêmico, né? Mas nós vamos comentar um pouco sobre o que ela diz sobre o ensino de ciências na educação infantil e no primeiro fundamental. E, por último, nós vamos falar de interdisciplinaridade nas aulas de ciências. Ou seja, né, além de ensinar física, a gente vai ter ganchos aí para que também se possa trabalhar química, biologia, matemática e principalmente as aplicações das ciências. E nós vamos comentar um pouquinho sobre como usar a curiosidade das crianças como aliada nas aulas.
uma criança é curiosa, né, gente? Principalmente quando ela está descobrindo, assim, experimentando algo novo. E em vez da gente, né, enquanto professor, tentar limitar essa energia toda, essa inquietação toda, a gente vai explorar isso nas aulas. E só salientando aqui, quando eu falo crianças, eu estou me referindo a crianças pequenas mesmo, entre 3 e 10 anos, da educação infantil e do primeiro fundamental. Então, essas aulas de física, de conceitos de física, dizendo assim, elas serão dentro das aulas de ciências, porque nessa etapa do ensino ainda não separaram a física como matéria. Vamos lá, então. E quando a gente fala, né, de educação nessa fase de crianças, a gente tem uma característica muito marcante, que é a ludicidade da educação, né? Que remete aos jogos, às brincadeiras, próprios da infância mesmo, e que estão bastante presentes nessa fase da educação, eles fazem parte dessa fase, e são essenciais para o desenvolvimento global da criança. Então, é possível ensinar a física de maneira lúdica e interessante? Sim, é possível. E isso pode ser essencial, né, para que no futuro a assimilação dos conhecimentos da física seja mais proveitosa. E também para a gente combater o mito de que física é difícil, que não é todo mundo que aprende. Então, nós vamos comentar mais como trabalhar o ensino de física, como tornar o ensino de física atrativo e interessante para crianças de entre 3 e 10 anos, como trazer a física para a educação infantil e para o ensino fundamental 1, e nós vamos falar um pouquinho da experimentação prática e outros recursos pedagógicos que o professor pode estar ali utilizando como ferramenta de ensino. Então, vamos lá. Aqui nós vamos dar uma aprofundada no assunto, né? Para a gente falar de trabalhar a física de forma lúdica, existem várias ferramentas que podem auxiliar nas aulas. As principais, e aqui também tem um pouco da minha opinião pessoal, né? Mas eu acho que, falando do meu achismo e do que eu encontrei na bibliografia que eu pesquisei para montar essa apresentação, a tecnologia, as aulas práticas e a experimentação são as que mais têm efeito direto nas crianças, são as que mais prendem atenção e as que mais despertam interesse nelas. E aí a gente tem, né, diversos aplicativos, uma infinidade de vídeos e aulas experimentais no YouTube e várias dicas na internet de experimentos de baixo custo, que são fáceis de encontrar e são possíveis de reproduzir. Como a nossa ideia principal, né, é apresentar os conceitos de física de uma maneira introdutória, para familiarizar a criança, também podemos lançar mão de recursos que tragam a física para o cotidiano dos alunos. Contextualizem a física no cotidiano, né? Vou explicar um pouco melhor. O professor, ele pode explicar como a física, ele pode demonstrar como a física está presente nas atividades cotidianas, nas brincadeiras das crianças, nos objetos das crianças, né? Hoje em dia as crianças têm celular, então tem física no celular, tem física no balanço, tem física no skate, tem física na bicicleta. E é possível, a partir dessas situações diárias, de se introduzir as noções, né, dos diferentes movimentos, propriedades da matéria, temperatura, calor, gravitação, magnetismo e por aí vai. Quando contar um pouquinho da minha vida pessoal também, quando eu fiz estágio no ensino fundamental, já na minha licenciatura, né, a minha proposta de aula foi sobre magnetismo, para crianças de 7 anos, que já conseguissem escrever ali alguma coisinha para elas escreverem sobre o que elas estavam vendo. A minha ideia era passar um vídeo, porque a gente não tinha muito recurso, né, na sala, e a ideia foi passar um vídeo e elas fazerem tipo um relatório, assim, né, entre muitas aspas, delas escreverem o que elas estavam percebendo. E deu muito certo, elas adoraram. Aí a professora, né, pediu para elas conseguirem ímãs e tal, e na semana seguinte a gente trabalhou de forma prática dentro da sala, e foi bastante interessante porque as crianças mesmo quiseram fazer esse tipo de trabalho. E aqui tem um ponto também, né? Às vezes o professor pode ficar limitado, né, quanto aos recursos disponíveis na escola. A gente sabe que existe muita desigualdade na educação brasileira, mas
Se não for possível trazer a experimentação prática, uma ideia que pode funcionar, né, é trazer o vídeo. Se ainda não for possível, é fazer a contextualização direta mesmo, né, pegar uma brincadeira, pegar uma situação cotidiana e trazer ali a contextualização da física. E se for possível, né, o mais dinâmico, o mais atrativo para os alunos é a experimentação prática, né, com certeza. Crianças são naturalmente curiosas e nessa fase elas estão descobrindo o porquê das coisas, né? Então elas se envolvem mais, se elas puderem manipular o ímã, testar, entre aspas, a lei da gravidade, testar os movimentos, perceber ali como que aquilo funciona, elas vão se interessar, vão se manter engajadas ali no aprendizado por muito mais tempo. Esses dois livros são livros muito bons, que eu sempre me recorro a eles quando eu falo de ensino, de trazer conceitos de física para crianças. E no caso, né, tirando esses dois livros, que também são fáceis de achar pela internet, eu não preparei dicas específicas justamente, né, por causa da questão da disponibilidade de recurso. Mas principalmente esse Física Lúdica, Práticas para o Ensino Fundamental e Médio, ele é bem direcionado mesmo, ele traz os conceitos com uma linguagem bem acessível e de forma bem simples, bem simplificada, para o professor conseguir pegar e trazer para os alunos entenderem também. Porque também não adianta a gente encher de termo técnico, né? Fazer uma experimentação cheia de termos técnicos e citações. Lembrando que a gente está falando de crianças, né, de alunos no máximo do Fundamental 1. Então, esses livros são bem interessantes. Vamos lá. Como eu falei, né, anteriormente, uma característica muito marcante da educação infantil e do que permanece no Fundamental 1 é o lúdico. E por que o lúdico é tão importante nessa etapa e é uma ferramenta aliada para o professor que pretende trabalhar o ensino de física com as crianças, né? Para a gente responder esses questionamentos, eu acho importante a gente aprofundar mais no significado do lúdico para o aprendizado infantil em si e na sua importância, né, para o desenvolvimento global da criança. E para isso, nós vamos falar de Vygotsky. Não tem como falar de lúdico sem passar um pouquinho por Vygotsky. Aí por isso que eu falei lá no início, né, que essa conversa vai ser mais voltada para ensino do que para a física dura em si. Então, vamos lá. Vygotsky foi um dos primeiros teóricos da educação que viu o significado no lúdico no desenvolvimento da criança, né? No final vai fazer sentido, gente. No final vai dar para perceber tudo. Vai dar para fazer o link de tudo, prometo. Eu espero, né? O lúdico na educação infantil, ele está diretamente relacionado à aprendizagem, porque é na ludicidade, né, que residem ali as bases do que serão os aprendizados mais elaborados no futuro. E ele é visto como uma proposta educacional de enfrentamento das dificuldades que os alunos dessa fase de educação possam apresentar. Assim, né, a gente pode afirmar que o ato de brincar é o lúdico em ação. Quando a criança brinca, ela está se expressando ludicamente. A brincadeira infantil, ela não é sem significado, ela não é um simples entretenimento. E muitas vezes, né, a gente tem a percepção, enquanto adultos, né, de ver a brincadeira assim, como algo muito simples. Mas é ali que a criança está estabelecendo as conexões dela, as relações dela com o meio, ela está tecendo hipóteses, ela está experimentando, testando as hipóteses que ela criou. E quando ela está brincando, também ela está se preparando, né, para as futuras atividades. Ela usa atenção, ela estabelece relações. Eu vou tomar um pouco de água até para dar uma desacelerada, senão eu vou falando. Ela estabelece ali relações, se concentra, trabalha a autoestima, desenvolve, né, a relação dela com o mundo, com os colegas, com ela própria, desenvolve noções de espaço, tem experiências novas. E essa brincadeira, ela deve ser estimulada diretamente no ambiente escolar, ela não deve ser excluída
dessa fase do ensino. Ao contrário, né? Ela tem que ser estimulada. Porque não tem como esperar que uma criança se desenvolva de maneira plena, cobrindo ela, né, de conteúdo, de disciplina, de apostila. Hoje já é comum a gente ver ali a apostila para educação infantil, manter a criança sentada ali estudando direto tantas horas, cronogramas. Então, isso é meio complicado, é desrespeitoso com essa fase do desenvolvimento do sujeito, né? E como isso vai nos ajudar nas aulas de física? Como que brincar, como que o lúdico vai nos ajudar nas aulas de física? E eu vou deixar aqui uma pergunta, antes de falar mais, vou deixar uma pergunta para a gente refletir. Se é possível ensinar física de maneira lúdica, que a gente já viu que é, a gente já disse que é, se a física está presente no nosso cotidiano, então por que a gente não vê a física também na brincadeira? Por que a gente não trazer a experimentação da física para a brincadeira das crianças? E usando, né, o lúdico, a gente pode ali, como eu falei anteriormente, de usar os ímãs, manipulação dos ímãs, né, trabalho o magnetismo, deixar elas perceberem como o ímã interage com diferentes objetos. Tem a questão da gravidade, por que as coisas caem no chão, por que a gente simplesmente não flutua. Entender, né, os conceitos de peso, de massa, movimento. Movimento dá para usar uma infinidade de atividades das crianças na educação infantil para trabalhar os movimentos. Por que um balanço vai para frente e para trás? Como o movimento acontece de formas diferentes, né? Podendo ser mais rápido, mais forte, mais lento. Como que uma força influencia no movimento. Lembrando, né, gente, que falando assim parece muito vago, mas como a gente fala de criança, a gente não pode exigir, né, querer botar uma teoria complexa ali e esperar um entendimento. Então tem que ser tudo assim mais simplificado, vamos dizer assim. Porque senão a criança também não vai se interessar e tampouco vai aprender. E a brincadeira, ela pode ser o início do trabalho, né, no ensino da física para a criança. Um exemplo simples, duas crianças, falando dos movimentos, né, duas crianças brincando num balanço. Uma empurra e a outra criança está se balançando. Aqui a gente tem força e movimento. Aí o professor pode pedir para a criança perceber essas situações, né? Como que a força que o colega faz para empurrar o balanço influencia no movimento? E se o colega fizer mais força? Se ele fizer menos força? E se o professor empurrar? Por que que o balanço vai parando, vai diminuindo a intensidade do movimento, se ninguém fizer nada para que ele se movimente? A brincadeira e o lúdico dentro do ensino de física tem a finalidade de facilitar ali o aprendizado, né? De estimular a criatividade dos alunos para eles tecerem as próprias hipóteses. Não tem uma resposta certa também, não é para a gente pensar em exigir uma resposta ao pé da letra, é para trabalhar a percepção mesmo, trabalhar a contextualização. E isso vai contribuir diretamente, né, para a construção do conhecimento do aluno. E os professores que queiram trabalhar, né, não só física, gente, dá para trazer o lúdico para a educação infantil inteira, para todos os conteúdos. O aprendizado infantil no geral, né, eles precisam estar mais atentos a essa prática lúdica, no modo de criar significados e aprimorar a contextualização das brincadeiras. Ou seja, né, o professor ele deve aproveitar o lúdico e direcionar a brincadeira para chegar ao propósito que ele planejou ele para a aula. Também a gente pode aqui citar o poder da observação do brincar, né? Quando o professor ele observa as interações das crianças nas brincadeiras propostas, ele consegue perceber as particularidades da turma dele. Ele consegue melhorar ali a sua prática pedagógica, ele consegue testar o que funciona, o que não funciona, para nortear as ações dele dentro daquela turma, né? Buscando, assim, favorecer o aprendizado dos alunos. Vygotsky, ele falava também que para a gente entender o processo de desenvolvimento de uma criança, a gente teria que levar em conta as necessidades dela e depois levar em conta o que motiva elas, né, a agir em favor dessas necessidades. E isso determina como que a abordagem lúdica deve ser feita para o ensino da física. Porque as singularidades, né, de cada turma vão determinar como vai ser essa abordagem pedagógica.
o que move as crianças, né? O que desperta o interesse delas? O que chama atenção? Talvez algumas turmas prefiram nem assistir vídeos, depois comentar sobre o vídeo, fazer roda de conversa, né? Outras vão preferir construir os próprios experimentos, e assim vai. Não tem uma fórmula mágica para a gente dar aula. Tem que ser na observação mesmo, e o lúdico ajuda muito nesse sentido. Importante também, né, a gente falar sobre a adaptação do ensino lúdico à faixa etária. Algo que vai interessar ali para uma criança de 4, 5 anos, talvez não desperte tanto interesse de uma criança de 9, né? E o contrário também é verdade, também se aplica. E falando um pouco mais, né, sobre o papel direto do professor no trabalho com o lúdico, com a contextualização das brincadeiras, né, enquanto prática de ensino, é importante a gente dizer que o professor, ele não vai ele não vai assumir uma figura de liderança dentro da sala de aula. Ele vai funcionar ali, ele vai atuar mais como um tutor desse aprendizado, né? Um mediador. Ele não vai liderar as crianças apontando o que elas têm que fazer. Não é bem assim. As crianças, elas têm que ter contato por elas mesmas. A experimentação tem que partir delas mesmas. Com a parte prática, né, para a gente conseguir contextualizar os conceitos da física com a atividade ali que está sendo feita. Se o professor ele for dizendo, né, ele for dando as respostas, não vai ser a criança em si que vai estar descobrindo. E resumindo tudo, senão eu me perco um pouco. A atuação do professor ela vai se dar em função de mediar a interpretação desse conhecimento físico que vai estar sendo trabalhado. Ele vai ajudar as crianças, né, a organizar as informações que elas estão tendo contato. Não se trata de trazer, despejar ali um conteúdo novo, novas informações, mas ajudar elas a organizar e sistematizar o conhecimento que elas estão vivenciando naquele momento e ajudar elas a criar interpretações para aquilo, construindo, assim, nesse sentido do que elas estão fazendo. Na situação atual que a gente vive, né, onde o negacionismo ganha cada vez mais força, incentivar o gosto não só pela física, né, pela ciência de modo geral, trabalhar essa capacidade investigativa, o pensamento crítico, a questão de traçar hipóteses sobre o conhecimento que a gente está tendo contato, né, é essencial para a formação dos nossos alunos. Deveria ser incentivado mais e mais nas escolas. Infelizmente, não é tanto assim. Bom, mas o que diz a BNCC, né? Aí nessa parte aqui, gente, eu bem vou ler o que a BNCC fala, porque de decorar, a tia aqui é muito ruim de decorar as coisas. Mas eu vou ler o que a BNCC fala sobre o ensino de crianças e a gente vai entender esse ensino de ciências para crianças como parte essencial para o ensino da física para crianças, porque o ensino da física vai acontecer dentro do ensino de ciências. Como eu falei lá no início, nessa etapa a física ainda não foi separada como matéria. Então a gente entende o que a BNCC fala para ciências da natureza, como para a física também, sabe? A gente pega isso para a física também. E, especificamente, a BNCC diz que a área das ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de interpretar o mundo natural, social e tecnológico, e também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim do desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante no desenvolvimento pleno da cidadania. A BNCC, ela entende aqui, né, pelo que a gente leu, que o ensino de ciências e o letramento científico é uma ferramenta de construção da cidadania, essencial ali para a formação de um sujeito crítico e atuante na comunidade, na sociedade que ele tá inserido. Então, esse ensino de ciências, ele não se resume simplesmente a decorar teorias, decorar fórmulas, ele não se resume ao que a gente vê na sala de aula, né? Ele deve
e precisa ser aplicado à vida cotidiana da gente. Em diferentes pontos, né, dos campos de experiência, desde a educação infantil para bebês mesmo, crianças bem pequenas, e até o final do ensino fundamental 1, a gente encontra diversas prerrogativas dentro da BNCC para se trabalhar os conceitos de física. Desde produzir sons, perceber cores com bebês, né? Tem muita... Eu vou tentar deixar um link para poder acessar a BNCC e poder ler, porque é muita coisa. Não teria como eu colocar nos slides e ficar lendo os slides, não funciona para mim. Ou eu falo, ou eu leio. Então, não funciona muito bem. Aí eu vou tentar ver com o pessoal se a gente pode deixar uma lista de referências, assim, para consulta, para quem se interessar pelo tema, e eu deixo a BNCC lá. Mas a BNCC, ela traz diversas prerrogativas, né, que vão desde trabalhar os conceitos de física com crianças bem pequenas, até a experimentação prática em si dentro da sala de aula, já com as crianças maiores. E a BNCC, ela também divide os componentes curriculares conforme as etapas do ensino e as fases de desenvolvimento das crianças. Fornece, né, bases ali para o professor trabalhar o letramento científico com os conceitos da física, desde a educação infantil até o... Na verdade, a BNCC fala até o final do ensino médio. Então, seguindo ali o que ela traz, dá para a gente ter uma ideia do que trazer para cada etapa de ensino. E quando a gente fala em trabalhar conceitos de física, é importante que a criança ela vivencie uma experiência que propicie, né, que proporcione esse contato com a física desde bem novinha. Produzir sons, perceber cores, pensar sobre os fenômenos, né, fenômenos da natureza, no caso das maiores, assim, elas pensarem como que aquilo ali acontece, elas vão estar experienciando. Às vezes as palavras agarram também, gente, perdão. Elas vão estar experienciando a física de uma maneira que vai servir de base para conhecimentos futuros, né, que vão ser aprofundados mais tarde. E o ensino lúdico, que a gente falou tanto de, eu falei tanto de lúdico ali, ele também está presente na BNCC e ele é entendido como parte da abordagem pedagógica vivencial do aluno, que deve ser trabalhada pelo professor de maneira organizada e intencional, que foi o que eu falei, de direcionar a brincadeira, né? A brincadeira, ela não ocorre de maneira totalmente livre, ela é direcionada para os alunos terem ali uma aprendizagem mais significativa enquanto eles estão brincando. E agora a gente vem falar da interdisciplinaridade ao ensinar física. É possível, né, trabalhar interdisciplinaridade, visto que a gente está falando de criança tão pequenininha, e aqui a gente tem uma das possibilidades mais interessantes, na verdade, de se trabalhar física com as crianças de maneira lúdica. Porque, sim, é muito possível trabalhar interdisciplinaridade no ensino da física. Ao mesmo tempo, né, que os pequenos vão estar ali fazendo as experimentações, observando os fenômenos, os experimentos, refletindo ali, criando as hipóteses deles, eles vão estar ali desenvolvendo outras áreas também, que vão ser essenciais, né, para o desenvolvimento global do sujeito. Por exemplo, uma criança que discute as interpretações dela de um fenômeno, ela está com um coleguinha, com o professor, ela está exercitando a linguagem, a capacidade de estabelecer um diálogo, né? Interação com os colegas. Quando ela coloca ali, quando ela anota no papel as impressões, os relatórios, entre aspas, ela está trabalhando a capacidade de interpretação e registro, exercitando ali a escrita também, né? Seja na forma de desenho, escrito, coordenação, ela exercita também a coordenação ali, seja na forma de desenho, na forma de escrever, ela vai estar ali se desenvolvendo outras áreas também. E quando a gente fala na escrita, né, quando a gente escreve sobre o que a gente está observando, a gente exercita a criatividade mesmo, a capacidade de interpretação. E a gente pode citar também o trabalho com outras habilidades não tão ligadas à física,
mas que vão estar ali nesse momento, que é o trabalho em equipe, desenvolvimento da criatividade, capacidade de reflexão crítica sobre suas ações, né, sobre as ações da criança enquanto sujeito e o que está acontecendo ali em volta dela, capacidades de organização, dentre muitas outras, né, que vão ser úteis para o desenvolvimento fora da escola também, vão ser e vão estar presentes ali ao longo de toda a vida dessa criança. E além disso, né, na experimentação, falando especificamente da experimentação, o professor pode trazer ali alguns conceitos da química, da biologia, também vão poder ser associados a essas aulas experimentais de física, ampliando a possibilidade, né, as possibilidades ali do trabalho pedagógico nas aulas. Uma boa dica também, né, uma boa ideia nesse caso para que tiver o interesse de trabalhar esse aprofundamento, são as feiras de ciências. Eu participei de uma só na minha educação básica, durante a educação básica toda, e foi incrível. Eu vejo que faz muita falta também para o engajamento do aluno, né, para o interesse. Quando o aluno ele se vê participando, ele se vê construindo algo, já na minha pouca experiência em sala de aula, eu posso falar que a aula rende muito mais, né? O rendimento da aula, da turma, do aluno melhora muito. E aqui vamos comentar rapidinho sobre a importância da investigação científica, né, ali na infância. Como essa investigação científica ali pode ajudar a estimular o gosto pela ciência, né? Isso, gente, ajuda diretamente a combater o negacionismo científico, né? Porque quando a gente estimula ali a investigação científica, a pesquisa, a confirmação de hipóteses, e quando eu falo confirmação, nem sempre é confirmar que aquela hipótese está certa, né? Que aquela hipótese ali é a verdade, até porque não existem, né, verdades absolutas quando a gente fala de ciência. Mas é justamente essa questão da investigação, da pesquisa, do pensar sobre o que está acontecendo. Isso é extremamente importante para a gente ajudar, né? Ajudar no combate ali ao negacionismo científico, porque a criança que ela já tem contato com esse tipo de atividade já na infância, quando ela chegar na adolescência, vida adulta, ela vai ser um sujeito que tem um pensamento crítico mais apurado, ele não vai aceitar qualquer informação que chega para ele como verdadeira. E também ele vai aprender, né, se habituar a procurar fontes confiáveis. E isso é muito importante. Nossa, eu falo assim, pensando no momento que a gente está vivendo, é extremamente importante trabalhar isso com as crianças para a gente combater essa onda de negacionismo que a gente está vivenciando. E como a gente usa a curiosidade dos pequenininhos nas aulas? Bom, criança é curiosa. Quem já conviveu com criança? Todo mundo já conviveu com criança. Mas quem já teve um contato assim com criança sabe que a curiosidade acho que a característica que mais se ressalta na infância, né? Tanto que até se fala em existir uma fase dos porquês. Elas se interessam muito pelo novo, porque essa fase da vida é onde as descobertas estão acontecendo. Então, ao mesmo tempo que elas se interessam muito pelo novo, tudo é uma novidade constante ali. O mundo está pronto para ser explorado. E dificilmente, né, salvo alguma patologia ou alguma condição particular de alguma criança, a gente vai se deparar com uma criança apática diante das situações novas, né? E é justamente essa curiosidade que é interessante para se trabalhar física com as crianças, porque ela vai levar à questão da investigação, né? Que, como eu venho falando, ela vai despertar ali o interesse da criança, e aí, a partir desse interesse despertado, ali ela vai seguindo. A principal sugestão, né, que eu tive o intento de abordar durante toda essa fala é o trabalho com experimentação mesmo, experimentos investigativos, para que as crianças tenham ali um contato mais direto com os conceitos da física e com a elaboração de hipóteses sobre o que elas estão tendo contato. O que a gente pode citar, né? A observação, a interpretação, a experimentação prática. E durante esse trabalho investigativo, elas vão trabalhar a resolução de problemas,
vão se tornar mais participantes, né, na construção ativa ali do... Tomar um pouco d'água. Na construção ativa ali do seu próprio conhecimento. E a curiosidade, ela vai ser uma aliada direta aqui, porque o professor ele pode aí explorar essa característica, propor para as aulas atividades que estimulem a curiosidade natural dos alunos, né, que cativem o interesse deles. Porque quando a criança consegue chegar numa compreensão prática de um fenômeno, quando ela consegue contextualizar aquele fenômeno físico ali, que ela vai estar experienciando, ela vai estar formando uma base para a compreensão conceitual que vai vir futuramente. Por exemplo, quando no futuro ela pegar uma equação de movimento para resolver, para analisar, ela vai ter em mente a contextualização daquele movimento. Muitas vezes, essa questão da contextualização do que a gente vê na sala com a realidade, ela é muito frágil nos alunos, ela é pouco trabalhada, justamente porque a gente tem, né, a fixação com aquele negócio da aula ali centrada ali na apostila. Pega a apostila, lê a teoria, pega os exercícios, resolve os exercícios. Então, quando a gente contextualiza, vai ser mais fácil para ela entender o que aquela apostila está dizendo para ela, que não é só, né, um monte de continha que ela vai colocando, que ela vai resolvendo, não. Ela vai entender a aplicabilidade daquilo. Vai conseguir ver a demonstração do que ela está fazendo ali com os números. Teve uma pesquisa publicada em 2011 pela Association for Psychological Science, perdão pelo meu inglês, como eu falei, eu vou tentar deixar o link das referências, né? Mas essa pesquisa, ela apontou que o cérebro, ele se estimula mais por situações que despertam a curiosidade do sujeito. Não só crianças, adultos também, mas na infância é mais acentuado. Então, as coisas que despertam essa curiosidade são mais fáceis de aprender e de se lembrar, da gente manter uma memória ali do que foi aprendido, quando sob esse estímulo, né, da curiosidade, do interesse e tal. E essa mesma pesquisa, ela deixa também a gente perceber que a criatividade só é estimulada quando a curiosidade é aguçada. Ou seja, né, a partir do momento que eu estou curiosa, que eu estou interessada por algo, eu consigo desenvolver mais a minha criatividade em cima da minha observação daquele objeto ali, daquela coisa ali. Quando o indivíduo, né, ele está... essa aí é a questão, quando o indivíduo fica disposto, ele está disposto a traçar hipóteses sobre aquela situação. E isso desperta mais interesse e promove um aprendizado mais significativo. E, além disso, trabalhar a curiosidade também mostra, né, fonte de satisfação para o sujeito, quando ele consegue comprovar as hipóteses. Como eu falei anteriormente, quando a gente fala de comprovar hipóteses, nem sempre a gente está falando de confirmar essas hipóteses, mas a gente chega ali num resultado para o que a gente está olhando. E isso dá uma satisfação, mesmo que o resultado não seja exatamente como a gente esperava, mas é bom porque a gente cumpre uma etapa do que a gente se propôs a fazer, né? A gente consegue chegar a um desfecho para as perguntas que motivaram ali continuar essa investigação. Os cachorros do vizinho estão latindo. Se vocês estiverem escutando os latidos de fundo, eu peço muitas desculpas, muito perdão, mas vamos continuar e fingir que não tem latidos de fundo. Cada vez que perguntas, hipóteses são postas para as crianças, aquilo ali aguça a curiosidade natural delas. E elas vão se envolver mais no processo de aprendizagem, né? Mas ali elas terão oportunidade de argumentação, aqui a gente lembra, né? Volta lá no trabalho interdisciplinar rapidinho, que também vai ajudar a desenvolver outras áreas, e mais elas vão contribuir para o que precisa ser feito até chegar ao final do trabalho, né? Que é o trabalho em conjunto ali, que é o trabalho em equipe. A hipótese, a elaboração da hipótese, ela vai funcionar como um gatilho, transmitindo para a criança ali a mensagem que o professor acredita, né, na capacidade que ela tem de contribuir para aquela atividade.
quando o professor propõe a hipótese e ele abre espaço para as crianças debaterem sobre, para fazerem ali suas próprias colocações, trazerem seus pensamentos ali, ele está valorizando a capacidade delas de contribuição direta para a atividade. E por isso, tudo que eu falei, né, a gente percebe como isso pode contribuir para o trabalho com os conceitos de física, no sentido de atrair e manter o interesse dos alunos, né, na atividade que vai estar sendo ali desenvolvida. E, bom, para a gente fechar a nossa conversa aqui, né, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. A minha proposta, eu pensei para trazer, eu fiquei pensando, gente, é um congresso de física, mas eu vou lá falar de ensino. Então, para a gente pensar mais sobre esse ensino de física, né? Sobre como se pode montar estratégias para trabalho com conceitos de física com crianças pequenas, de maneira mais lúdica, mais divertida, né? Construindo bases e tal, foi mais nessa questão de uma conversa mesmo, né? Eu quero trazer aqui as ideias e para quem tiver um interesse, a partir daqui de ir fazendo a pesquisa própria e se aprofundando mais. E eu tentei trazer tudo numa forma assim mais de uma conversa mesmo, né? Uma linguagem bem mais simples, mais direta, mais cotidiana, né? Um bate-papo, sem ficar muito preso em citações, embora eu tive que trazer algumas, né? Termos técnicos, assim, eu evitei de trazer, porque particularmente eu acho muito cansativo essas apresentações onde as pessoas ficam só repetindo e tal. Então, vamos bater papo, vamos conversar, que aí a gente consegue chegar mais nas pessoas, né? Mas todas as informações, elas podem ser encontradas facilmente na internet, nas bases de dados aí de buscas, né, de pesquisa. E eu vou tentar deixar o link no final para quem quiser se interessar mais. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade. Aqui a gente falou sobre a importância de trabalhar física com as crianças, né, como um caminho ali para despertar o interesse delas pelo conhecimento futuro, e para a gente combater aquela coisa de que física é difícil, física é para poucas pessoas. A física pode ser lúdica, pode ser interessante e divertida também. E eu procurei falar um pouco sobre a contextualização da física, né, que é as pontes assim para a gente criar o aprendizado significativo. Bom, tentando abrir a câmera. E foi isso, gente. Eu espero que minha fala tenha sido, né, proveitosa para vocês em algum sentido. Eu agradeço muito a oportunidade. E por hora ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!